Antes que alguém comente sobre essa camisa aqui, edição limitada, feita pela minha máquina de lavar. Poxa, Thiagão, que é isso? A Cruz de Malta saiu, família. Vou fazer o quê? Olha só, a camisa tá boa, ó, show de bola. Só saiu as paradas. Vou fazer o quê? Não vou usar? Não, edição limitada. Minha máquina de lavar fez isso aqui. Teve um amigo que comentou, poxa, Thiagão, tem que mandar a camisa da Nike. Eu falei, eu vou mandar, mas você tem que entender, irmão, que eu tomei uma porrada de um colombiano lá da Colômbia, o cara me acertou em cheio, ele levou 10 camisas minhas no mínimo, né? Então tem que usar essa aqui, edição limitada, porque tá cheirando bem, família. Vocês sabem que eu passei 5 dias sem água, né? Então, depois dessa explicação, Thiagão vai falar do melhor assunto do mundo. Se ganhar amanhã, então, fica maravilhoso demais, né, família? Mas olha, família, eu gosto, tá? Eu gosto disso, eu tenho que ser bem sincero. Toda essa polêmica envolvendo Felipe Coutinho. Vocês estão sabendo disso, família? Só fala de Felipe Coutinho. Vou colocar aqui uns prints que eu fiz aqui, ó. A galera lá da TMC tava falando sobre o Felipe Coutinho, Flow Sports, Neto, que a gente vai repercutir aqui, Cazé, Djalminha, Fernando Campos e Rica Perrone. Porque, não sei se vocês ficaram sabendo, Souza criticou o Rica Perrone, quer aparecer falando do Felipe Coutinho. O Rica ficou puto, respondeu ele lá, voltou a falar do Felipe Coutinho e repito, eu gosto disso. Porque, vamos trazer todas essas opiniões aqui, essa polêmica. Família, Felipe Coutinho e Vasco estão já debatendo uma renovação. E eu acho muito importante toda essa polêmica, porque essa polêmica, cobrança, ter que entregar mais, família, isso é pra motivar. Porque se isso não motivar pro cara entregar um pouco mais, aí é hora de parar e gastar o papel colorido que ele ganhou ao longo da carreira. E olha, não é pouco não. Mas é só isso nesse vídeo, Thiagão? Claro que não, família. Vamos repercutir aqui uma conversa que o Admar Lopes, um homem viril, teve com os jornalistas, né, após ali a coletiva de apresentação do Spinelli e Cuiabano, falou sobre reforços. Vamos falar aqui sobre Estrela, GB, Robert Renan. Quero trazer aqui um jornalista da ESPN que eu gosto muito, falando sobre a contratação do Spinelli, comparando ali com o Brenner, e a gente vai finalizar com essa polêmica aí do Felipe Coutinho, e quero muito saber a sua opinião. O debate está muito bom, principalmente ali a visão do Fernando Campos e do Djalminha, né? O Djalminha entende bem dessa função aí, porque não vi jogar, não lembro dele. Não lembro não vi. A realidade é essa, mas a galera fala que o Djalminha, né, jogava uma bola. Então chega aí, família vascaína, que tem resenha pra gente finalizar essa terça-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu falar com vocês sobre reforços e depois a gente vai repercutindo aqui as situações do GB, Estrela, tá na tela para vocês, ó. Após a coletiva de apresentação do Spinelli e Cuiabano, o diretor Admar Lopes conversou com os jornalistas em off. Nesse bate-papo, revelou que o clube busca apenas mais um volante para fechar o ciclo de contratações e que no momento não existe nenhuma negociação em curso para trazer esse atleta, apenas sondagens. Família, o que acontece, né? Recentemente aí surgiram 2 nomes do Santiago Sousa e me parece até que foi uma resenha que veio de lá, da Argentina. Falei com vocês aqui, né, que o Diário Olé também repercutiu isso. E do Loboa, né, o volante colombiano de 19 anos, mais conhecido como Kanté colombiano. E tá aí, ó, a galera do GE tá repercutindo que nesse momento o Vasco não vai tentar a contratação desses 2 jogadores. Porque exige um papel colorido, né? Um faz-me rir. E o Vasco, segundo eles aqui, já fez altos investimentos. Spinelli, Marino, Brenner, Andrés Gomes, né? Que o Vasco também teve que colocar um papel na mesa. E assim, até esqueci aqui de colocar para repercutir com vocês. O Vasco tá com uma folha bem alta, né, família? 18 milhões ali juntando com comissão técnica e departamento de futebol. 18 milhões a folha do Vasco. É por isso, cara. Eu acho que assim, a gente também tem que cobrar o grupo de jogadores, né? O Vasco conseguiu montar um elenco, cara, interessante.
E assim, eu não aceito, família. Eu não aceito sofrer no Campeonato Brasileiro. Amanhã eu posso até trazer aqui esse corte que eu tava vendo do José Ilan, que torce pro Fluminense, e do Garone, vascaíno, na Placar TV. Debate bom. E ele falando, o torcedor do Flucê, né, o José Ilan. Cara, o time do Vasco não tem time pra ficar passando esse sufoco aí não, pra ficar tomando porrada, sequência de derrotas, entende? Então, cara, a gente tem que tentar organizar isso aí internamente, jogadores que estão chegando, né, vão atingir ali o auge físico, e o Diniz também. A gente vai, poxa, cobrar o cara, porque não tem. O Vasco conseguiu montar um elenco bem interessante e nesse aspecto que eu cobro muito aqui, saúde. O Vasco trouxe saúde para esse time e eu entendo que com essa saúde, cara, Thiago Mendes vai evoluir, Coutinho vai evoluir, Nuno vai evoluir, uma galera que a gente destaca mais a parte técnica, entende? Então vamos lá, nós tá pagando muito dinheiro para vocês, hein, minha gente? Vamos seguir a nossa resenha. Família, esqueci de comentar que o canal Atenção Vascaínos também está pontuando isso, sobre a questão do lateral Diniz Pinto, né, o português lá do Mourense. Também não tem nada, família. A informação deles aqui é que o Vasco sondou o jogador na época que a renovação do Pumita não estava caminhando. A informação do canal na torcida vascaínos, contrário disso, né? Que o Vasco estava tentando a contratação desse jogador nesse momento. Mas pela resenha que o Admar teve aí com os jornalistas, o Vasco não vai colocar um papel na mesa. Tem a ideia ainda de contratar um camisa 8 com status de titular, mas aí me parece que é uma situação assim complicada de aparecer, né, família? Uma oportunidade de mercado, não sei. Vamos ver, vamos aguardar e torcer para que o Vasco possa conseguir essa peça aí. Seguindo, para a gente trocar uma ideia sobre os jogadores da base do Vasco, uma informação aqui ó, do Venê Casagrande sobre o Estrela, que o CRB está tentando a contratação desse jogador por empréstimo até o final do ano. O que eu posso falar sobre esse atleta, família? Sou a favor, tá? Sou a favor. Porque eu acho que o Guilherme Estrela, ele não vai jogar no Vasco esse ano. E talvez lá no CRB ele possa ter uma sequência interessante, assim como o Barros, o JP. Cara, eu assisti alguns jogos do CRB no ano passado por causa dessas bets da vida aí. E entendo assim, se for o mesmo time, né, o mesmo desenho de jogo, tático, de correria, eu nem sei se assim vai ser interessante pro Estrela. Mas de repente ele consegue colocar a característica, ser esse cara, né, o maestro, o cara que vai pensar o jogo e ter sequência. Que é importante depois, né, de uma situação que ele viveu aí no ano passado, 24 e 25, né, tratando essa lesão que é complicada. Então eu entendo que é importante esse empréstimo aqui do Guilherme Estrela. Pensa comigo, Coutinho, Johan Rojas, Nuno pode fazer essa função. O JP jogou diversas vezes no Avaí no ano passado, terceiro homem de meio campo. Também acho que pela condição física, pela temporada passada, o JP tá na frente dele. Ainda tem, né, esse 22 aí do Matheus França também, que vira e mexe o Diniz coloca, sabe? Eu acho que é importante esse empréstimo aí do Estrela para o CRB. O Lincoln foi para lá também, né, família? Agora, em relação ao GB, tá aqui, ó. Vasco está próximo de emprestar o atacante GB ao Fortaleza. O vínculo com o Leão será até o final da Série B. Me parece que já está tudo certo, né, família? O GB vai jogar no Fortaleza e vai disputar aí a Série B. Tá aqui um jogador... sei lá, família. Eu acho importante também, claro, o GB ir para um clube que ele consiga jogar. E a gente tem exemplos, né? Que é o Barros e o próprio... JP, acho que isso é importante, só que pela característica assim do GB, pela altura, não sei se, poxa, seria interessante permanecer com ele. Eu tava vendo aqui, né, o Spinelli tem 1,80 m, o Brenner tem 1,75 m, o GB 1,90 m. Então assim, tem jogos que de repente o GB poderia entrar, essa bola aérea, né, final do jogo ali, dependendo do contexto do jogo também, mas eu entendo aqui essa movimentação do Vasco, né, sempre colocando esse exemplo aí, principalmente do Barros, que foi para o Amazonas, América Mineiro, voltou sendo um jogador extremamente importante. Então eu acho que essa é a ideia do Vasco, de dar rodagem para essa galera, família vascaína. Mas em relação ao GB, eu tenho esse ponto para destacar, que é a questão da altura, né? 1,90 m, um centroavante alto, e a gente tem que ter paciência, cara, né? Paciência com o Brenner não vai ter com o GB. O Brenner perdeu um caminhão de gols, e aí voltou a marcar, né, contra o Botafogo. E isso ia acontecer também com o GB. O GB não é bobo de bola não, família. Mas vamos aguardar, né? Eu acho assim, vamos aguardar não. Eu destaquei aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos, mas eu vi em outro lugar que já estava tudo certo para ele jogar no Fortaleza. Não sei se mudou alguma coisa, né? Seguindo aqui, pra gente falar sobre o Robert Renan, família. Tá na tela, ó.
Vasco e Zenit negociam extensão do empréstimo do zagueiro Robert Renan. O contrato, que ia até junho, pode ser prolongado até dezembro, mantendo-se a opção de compra pelo defensor. Informação do Joel Silva. Então, um tempo atrás a gente ficou sabendo que a opção de compra em relação ao Robert Renan me parece que é de 50 milhões. Me corrijam aí, tá? Se eu tiver errado. E assim, é muito dinheiro, família. É muito dinheiro. Mas eu tenho um ponto de vista, assim, em relação ao Robert Renan. Eu não sei se vocês vão concordar. Um tempo atrás, principalmente ali naquela sequência positiva, cara, o Cuesta, ele me passava mais confiança. Eu lembro até aqui que eu comentei com vocês que entre Cuesta e Robert Renan, o Cuesta era mais zagueiro, né? E hoje eu não vejo assim. Hoje eu vejo o Robert Renan bem acima do Cuesta. Ele me passa mais confiança do que o zagueiro colombiano. E realmente, se o Saldívia continuar com essa questão física e jogando jogos mais difíceis, vamos falar assim, e mandando bem, cara, vai colocar realmente ali uma dúvida na cabeça do Diniz, coisa que não acontece pelo lado esquerdo, porque só tem o Robert Renan e o Lucas Freitas, que eu acho que é um zagueiro que está bem abaixo, né, do Robert Renan. Então hoje, o Robert Renan, ele me passa mais confiança do que o Cuesta, e não foi assim no início dessa dupla aí, né, dessa sequência que o Vasco teve positiva no ano passado. Agora, 50 milhões é muito dinheiro pelo Robert Renan. Cara, eu acho bom zagueiro, é muito técnico, tem muita qualidade, aquela virada de pé dele assim é coisa de louco, mas tem muita dificuldade no duelo, né, no 1 contra 1, no corpo a corpo, e o Diniz foi perfeito naquela ocasião que ele fala, mas gente, se o Robert Renan fosse bom, ele não estaria no Brasil. Realidade, porque tecnicamente falando, ele tem um nível de zagueiros que jogam nas grandes ligas e times grandes, né? Realmente isso, eu concordo, mas repito, 50 milhões... é complicado. Eu acho que o Vasco vai tentar estender isso aí e também acho que o Zenit não vai conseguir vender o zagueiro por esse valor, família. Vai ter que cair bastante aí na minha modesta opinião. Quero saber a visão de vocês. Seguindo, para a gente falar sobre o Spinelli e também o Cuiabano, me surpreendeu aqui essa notícia, porque o Cuiabano está fora da partida de amanhã, controle de carga, mas o He-Man da Colina está dentro, né? Vai ser relacionado para essa partida. E aí, família, eu gostaria de colocar na tela esse comentário aqui do comentarista da ESPN falando sobre esse jogador. Olha só. A contratação para o Vasco justamente pelo que o Dom estava explicando, características diferentes. Isso é importante você ter, por exemplo, pode ter o Brenner, que é um jogador mais leve, de mais movimentação, para determinado tipo de jogo, né, contra determinado adversário, mas em um momento ali também que tiver uma defesa um pouco mais baixa, uma defesa um pouco mais rápida, né, que aí pode anular o jogo do Brenner, você pode ter o Spinelli, que é o cara que vai te dar a opção, por exemplo, no jogo aéreo. Ele é muito bom no jogo aéreo. Muito, muito bom mesmo. Não chega, obviamente, sendo o que o Verratti faz aqui no futebol brasileiro, mas eu acredito que seja bem semelhante, porque ele tem mais qualidade técnica com a bola no pé do que o Verratti. Ele não é tão bom no jogo aéreo quanto o Verratti, porque aquilo ali era um absurdo. Mas ele também tem um jogo aéreo muito forte. Então, melhor que o Brenner. Melhor ou que o uma Brenner. Característica melhor que, né? Característica bem melhor que o Brenner. Nesse sentido, é uma boa contratação, 29 anos ainda. Eu gostei da contratação do Vasco. Vamos ver se ele vai conseguir jogar, performar o que ele fazia no Del Valle, mas é uma boa contratação. Concordo plenamente com essa análise do Jailson, comentarista da ESPN. Essa é a visão que eu tenho. Eu acho que é um jogador que traz essa característica diferente, né? Pode ser importante em momentos que o Vasco está pressionado e ter esse jogador que não é tão alto, né, para brigar no alto, mas segundo ele manda bem nesse fundamento na bola aérea, mas me parece que ele é muito bom na capa do Batman. Então fazer essa fatiada, sair lá de trás, para ele, né, fazer a parede, abrir a capa do Batman e tirar o time da defesa, tirar o time lá de trás. Característica essa que o Brenner não tem. Eu até comentei com vocês, né, que a pergunta lá do jornalista do canal Atenção Vascaínos, eu falei, poxa, irmão, nada a ver, não é o momento pra isso. Ele colocando ali na cara do Spinelli que o Brenner foi um atacante que o Diniz pediu, que tem mais a ver com o estilo do Diniz. O que você pensa sobre isso? Nada, cara. Pelo amor de Deus. Assim, repito, ninguém aqui tá falando que o Spinelli é um primor técnico. Não, mas o fato dele trazer essa saúde, ele vai encaixar no estilo do Diniz sem bola. E isso já é importante. Porque participar do jogo, poxa, a gente sabe que, por exemplo, o Germancano lá no Fluminense não era um cara que ficava saindo, tabelando, não. Ele era o finalizador, certo?
Então, só o fato do Spinelli trazer essa possibilidade de pressionar, de recompor, já me agrada. Além disso, ele tem mais recurso do que o Verratti. Todo mundo fala isso. Ele sai melhor, ele faz uma parede, sabe? Tem mais condição de carregar a bola em velocidade. Fez isso contra o Vasco algumas vezes. Então, eu acho que é uma contratação que tem tudo para dar certo. Eu espero que ele possa repetir, né? Venho falando isso, os números, o sucesso individual que o Cano teve, não dá para negar no Vasco, que o Verratti também teve. Agora, né? O sucesso individual com sucesso coletivo. Aí eu vou ser... Vasco, campeão! Família, para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de passar todas essas opiniões sobre o Felipe Coutinho. Muita gente falando sobre isso e eu gosto. Eu tenho que confessar para vocês que eu gosto, tá? Porque acho que realmente o Felipe Coutinho não vejo dessa forma, que tá faltando entrega, motivação, nada disso. Mas eu acho que isso é uma maneira também interessante, sabe? Ele chegar em campo, guardar, ser importante, ser protagonista, para mandar um chupa para essa galera. Olha só. Coutinho é um dos jogadores mais valorizados que eu vi na minha vida. Jogou no Bayern, nada. Barcelona, nada. Seleção brasileira, zona 14. Joga faz 1 ano e meio No Vasco. no Vasco. Cara... Polêmica, Coutinho. Estou vendo meus cortes viralizados em tudo quanto é lugar e até ex-jogadores medianos do Vasco, como o Souza, por exemplo, me cornetando, falando assim, tá falando isso porque é da mídia, etc, etc. Souza, se eu quisesse mídia, eu jamais teria falado de você, que é um jogador mediano que nunca ninguém notou. Então, assim, eu gosto de você, te acho bom jogador, mas o meu trabalho é esse, Souza. Se você é capaz de entender, que bom. Se você não é capaz de entender, vou compreender também o seu entendimento de jogo dentro de campo, porque você foi um jogador que foi tão pouco até onde você poderia ter ido. Achei bem deselegante da tua parte contestar o trabalho de alguém que está fazendo o seu trabalho, afirmando que essa pessoa estava querendo aparecer. Então, né, se eu tinha algum respeito por você, foi bastante por água abaixo hoje. Tá repercutindo para que eu tivesse dito alguma coisa bombástica. A minha primeira crítica foi a imprensa, não ao Vasco, nem a torcida do Vasco, nem ao Coutinho. Minha primeira crítica foi a imprensa no Brasil não cobra o Coutinho do jeito que ele cobra dos outros. Eu nunca disse, e aliás, na continuação do que eu disse que não foi para corte, eu deixei claro que eu falei, eu não acho que o Coutinho esteja jogando mal. Só acho que ele pode entregar muito mais, pelo nome que ele é, pelo que ele representa, pelo quanto ele custa, pelo barulho que foi feito e tal. Aí, já viu aquele, né? Aí, como tá falando de Vasco, eu vejo um cara do Vasco especificamente movimentando muito a pauta e dificilmente tem meio termo, né? Que é o Coutinho. E aí, porra, vou até jogar essa pro Djalma, porque, enfim, era da posição e falar melhor. Porque, assim, vamos lá, o que está exatamente escrito no espelho do programa aqui. Coutinho tem bons números nesse início de temporada. O Meia já anotou 3 gols e uma assistência nos primeiros 5 jogos até aqui. É a melhor, pode ser a melhor temporada dele? Coutinho tá mais perto do gol? Você tá no meio termo, você tá na galera que, cara, impressionante, o Coutinho precisa fazer mais, não faz nada. Ou você tá na galera que, cara, o Coutinho tá fazendo a dele, os companheiros que não ajudam. Como é que você enxerga Felipe Coutinho no Vasco? Eu acho que o Coutinho, ele só tem que, assim, o torcedor do Vasco, o torcedor brasileiro, infelizmente o Coutinho fez o que ele fez no passado, né? Copa do Mundo, Liverpool, Barcelona, então, todo mundo espera esse Coutinho, espera esse brilho, que não vai ter. Vai ter mais. Então tem que entender que o Coutinho ele agrega muito ao Vasco, ajuda muito ao Vasco em outras coisas. Agora, ser o Coutinho que vai botar a bola debaixo do braço, aquela dinâmica e toca ali, se movimenta e resolvia jogos sozinho, não vai ter esse Coutinho. Esse é o problema. Eu dou muito exemplo assim, na minha carreira, quando eu parei de jogar, eu falei, caramba, vou voltar pro Brasil. A cobrança vai ser daquele... Não vai ser a cobrança do cara que tem 34 anos. Vai ser a cobrança do que todo mundo viu. De lambreta, exatamente. E o Coutinho tem que se acostumar com isso. Saber que ele é importante pro Vasco, né? Dentro do que ele joga hoje. Não é o jogador mais decisivo. Como não estava sendo, era o Ryan, o próprio o André está se destacando mais. Agora, quando as pessoas começam a juntar, mas quanto que ele ganha, porque ele rende, aí começam algumas comparações que para mim não tem nada a ver. Eu acho que dentro de campo ele ajuda o Vasco, ele eleva o nível do time do Vasco. Agora, como antes, não, óbvio que não. Essa é a minha opinião, é essa. Sim. Mas em compensação... Mas é importante. Lado, se pega o Coutinho e põe num time bom, armadinho, ele vai render muito mais. Sim. Aí, mas não vê aonde que ele tá Djalminha, jogando. se o Vasco contrata, e eu acho que tem que contratar um camisa 8, um cara pra fazer essa bola chegar com mais qualidade na frente e o Coutinho ficar mais próximo do gol, eu tenho certeza que ele vai render mais.
Exatamente. Absoluta. Com mais liberdade, sem ter uma obrigação de ir lá ter que armar Ele tem que voltar toda hora, pô. Ficar ali mais perto do gol. É a mesma se coisa o preocupar Neymar no só em dar Santos. um passe de gol, se preocupar em fazer gol, se preocupar em decidir o jogo. Então ele tem também mais funções, mais tarefas que não seriam dele, que na própria carreira dele, no auge dele, ele não fez essas funções. Mais uma vez, é a história do contexto. O Coutinho deveria jogar mais avançado? Mais Pra ser avançado. E protagonista? esse Aí tipo pode de ser. jogador, que é um meia criativo, o contexto influencia muito. Porque você ter as pessoas para dialogar, para dar esse passe de gol. Assim, o Coutinho jogando com o Verratti, pô, Nossa. é quase impossível dele dar um Cara, passe de dava gol. dó, Não, gente. mas tem que ser realista. Então, o cara não consegue. Ele não vai conseguir dar esse passe de gol que ele tem. Nem só isso. Assim, uma coisa importante pro jogo do Coutinho é, ele vem de trás, o atacante faz a parede, devolve pra ele vir na chapada. O Verratti tinha uma dificuldade gigante de dar esse apoio, que o Spinelli consegue fazer. É uma característica até do Spinelli. De costas, vai, aproxima, dá o apoio, e aí você começa a jogar. O Coutinho é um cara que tem que ter bola, né? Sim. Tem os caras próximos dele ali. Ele é um cara com essa característica. Concordo muito com o Djalma. Acho que não é esse exagero todo, não. Ele poderia ser mais determinante, poderia ser mais protagonista? Sim. Mas não dá pra você ignorar o time que ele joga, a função que ele tem que exercer dentro do time. Eu acho que ele já é importante no Vasco. Ele é um jogador importante pro Vasco atual. Assim, família, eu discordo do Djalma quando ele fala da questão do salário. Não, eu discordo. E eu comento isso aqui com vocês, né? Que ex-jogadores, comentaristas, eles não gostam de tocar nesse ponto. Mas, poxa, a gente tem que falar. A gente tem que falar. O Messi ganha isso por quê? O Cristiano ganha isso lá no clube dele por quê? O LeBron James, o Curry ganha isso por quê? Porque eles são os melhores. Então, se o Felipe Coutinho ganha X valor no Vasco, ele ganha para ser decisivo. Ele ganha para ser o melhor jogador do Vasco, coisa que ele não é. Agora, eu entendo. Tudo que foi falado aí, eu concordo. O Coutinho é um jogador importante para o Vasco. Mas, poxa, se você não consegue contribuir dessa forma em relação ao seu salário, você também fica ali com dificuldade de olhar para o mercado e, de repente, pagar para um jogador 1,5 milhão, 1 milhão e não sei quanto, e esse jogador chegar e decidir. Porque você já paga esse valor para o Felipe Coutinho. Então, não, eu discordo disso. Claro que o salário que o jogador ganha entra nessa equação. Não dá para negar, família vascaína. Agora, todo esse debate é muito interessante, família. Repito, eu gosto. Eu acho que isso é uma questão que pode motivar o Felipe Coutinho. O Rica Perrone, na minha opinião, e o Fernando Campos, ele comenta sobre isso, tá? E aqui eu não coloquei o corte aqui, só coloquei mais um corte do Djalminha falando do Felipe Coutinho taticamente, que é a visão de muita gente que comenta aqui, por exemplo. Mas eu acho que o Rica Perrone, ele erra quando ele fala do custo-benefício. Do custo-benefício, é um dos piores, aí ele erra, aí já é marcação, Rica. Eu me amarro no trabalho do Rica, mas aí foi marcação. Porque se você se você não colocar o Neymar na frente disso, mas não tem comparação, o Neymar é muito melhor. Não tô debatendo isso. Custo-benefício. O custo-benefício do Neymar para o Santos é infinitamente pior. Justamente, ele não joga. Ele tava falando sobre isso no vídeo dele, ele não joga. O Lucas deu uma Copa do Brasil, mas o Lucas não joga. Entendeu? O Lucas não joga. O Depay, o custo-benefício do Depay para o Corinthians é terrível. Mas ele ganhou uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista. Poxa, Rica, você é um cara inteligente. Você justamente está aí criticando o Souza, diferente do Neto, que não pode falar uma vírgula do Felipe Coutinho. O Lazzaroni, vou chamar o Lazzaroni, Neto, que falou que você era bem meia boca e você se acha. O Felipe Coutinho foi muito mais jogador que você. Muito mais. O auge do Felipe Coutinho no Liverpool levou ele a ser a segunda transação do mundo, gente. Do mundo. O Barcelona pagou X valor lá pro Liverpool, porque o Coutinho fazia chover. Neto, baixa a bola. E na Copa do Mundo ele foi o melhor jogador do Brasil. Então, Neto, você não pode falar nada do Felipe Coutinho. Então vamos voltar aqui para o Memphis Depay e essa questão do custo-benefício. Ô Rica, você é um cara inteligente. Você só vai focar no gol que o Depay fez contra o Cruzeiro ou no gol que ele fez contra o Vasco? E o cara levou a premiação toda do Paulista? Ele tá levando a alma do Corinthians? Você acha que sem ele o Corinthians poderia ganhar isso aí? Eu acho que sim. Porque nas duas partidas contra o Vasco, cara, quem chamou a responsabilidade, quem jogou mais foi a defesa e o Bidon. Entendeu? Então, custo-benefício é terrível. Agora, olhando pro lado da parte técnica, tática do Vasco em relação ao Felipe Coutinho, cara, eu sou muito fã. Eu falo pra vocês que eu sou apaixonado pelo Felipe Coutinho, sempre torci por ele, sempre acompanhei a carreira dele. Eu não assisto mais Seleção Brasileira, por exemplo. Eu assistia por causa do Felipe Coutinho. Não assisto há muitos anos. Eu acho que o último jogo do Brasil que eu assisti foi contra a Croácia. Papo reto. Não assisto o Brasil, porque não tem ninguém do Vasco lá. Então eu assistia porque o Felipe Coutinho era cria. Mas em relação ao campo, cara, o Coutinho me desanimou, assim, me decepcionou na Copa do Brasil, porque eu esperava muito dele. Porque assim, a gente sempre ficava com aquela, o Coutinho não entrega, o Coutinho é isso, o Coutinho é aquilo, mas a gente tinha, eu pelo menos vou falar por mim, eu tinha esperança que nessa fase decisiva, nesse tipo de jogo, ele ia aparecer. E ele não apareceu.
Nem contra o Fluminense e nem contra o Corinthians. E em jogadas próximas ali da área, que ele estava tomando a decisão de um jogador comum. Um jogador comum. Tem um passe ali, uma virada ali, uma finalização que um jogador comum faria. E o Felipe Coutinho deveria fazer diferente. Coisa que não fez. E aí eu tenho 2 pontos para colocar. A questão da renovação, na minha opinião, passa por uma redução de salário. Isso precisa ser debatido, porque acredito que o Felipe Coutinho, ele pode ser no Vasco um coadjuvante de luxo. Um protagonista, eu não acredito, tá? Eu não acredito. E um outro ponto que eu coloco é a questão dos companheiros. Como eu sempre falei isso aí, agora o Djalminha, que jogou bola, tá falando, a dificuldade de associar ele e Verratti, eu sempre comentei isso aqui, e eu acho que para tentar potencializar o Felipe Coutinho, ele precisa ter jogadores de mais mobilidade ao redor. Então ele pode ter um time de muita intensidade nesse momento, né, quando todo mundo estiver bem, Marino, Andrés Gomes, Bremer ou Spinelli, que os dois têm essa boa movimentação, Cuiabano, PH, e aí eu acho que é capaz sim do Felipe Coutinho aumentar um pouco mais o seu nível, sendo camisa 10 do Vasco, porque assim, ele não tem essa condição, família, de carregar a bola no talento, na qualidade, no drible, ele não tem. Mas ele tem muito talento, muita qualidade para fazer o jogo andar, para fazer o jogo correr. E a gente viu isso diversas vezes, né? Eu lembro contra o São Paulo, eu lembro contra o Santos, que ele pausava o jogo. Ele tem essa qualidade de ser o maestro do time. E ser o maestro com peças de velocidade, de força física, cara, vai potencializar esse novo Felipe Coutinho, tá? O Felipe Coutinho do Liverpool, o Felipe Coutinho da seleção brasileira, que carregava, que criava o próprio chute, que driblava. Não acho que esse Felipe Coutinho, a gente não pode ter essa expectativa em relação a ele. É muito mais um Felipe Coutinho armador, um camisa 10, um cara que vai botar na cara do gol, que vai cuidar da bola parada, que vai bater os escanteios, e que com essa ajuda física de velocidade, ele pode aparecer mais, família. É a minha visão. Mas eu vejo assim, uma galera de fora muito mais incomodada com o Felipe Coutinho do que o vascaíno, porque entendo que nesse momento há o que aconteceu com o Verratti no ano passado, né? Não acho que seja 50-50. A cobrança em relação ao Felipe Coutinho é muito maior do que a do Verratti, porque o Verratti entregou muito mais, né, com a camisa do Vasco. Mas é isso, família, é o nosso camisa 10, é uma referência técnica e eu acho que é isso, a gente alinhar a expectativa com o que o Felipe Coutinho pode entregar nesse momento. Por isso que passa por uma redução de salário, na minha opinião, na renovação, e pelos companheiros com força física. Eu acho que ele pode entregar muito mais. Fui!